Salve galera, eu sou Marcos Ferreira e esse, como vocês sabem, é o nosso canal Papo Cabeça. De início, eu queria agradecer imensamente os inúmeros novos seguidores do nosso canal que passaram a prestigiar o meu trabalho com a sua audiência. De coração, muitíssimo obrigado. A quem ainda não se inscreveu, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bora fazer parte desta família deixando o seu comentário, porque ele é sempre muito importante para enriquecer a nossa reflexão. Bom, no último vídeo eu deixei a seguinte questão no ar. Se Monique foi absolvida sumariamente dos crimes de tortura, por qual razão ela acabou sendo pronunciada e até aqui está indo a julgamento pelo júri popular? Olha, a resposta é e não é simples. Eu explico. É simples porque, além dos crimes de tortura, Monique também foi denunciada pelo crime de omissão imprópria de homicídio duplamente qualificado. E foi por causa deste único crime, com o nome estranho aí imputado a ela, que a juíza Elizabeth pronunciou Monique. E por que não é simples? Pois é, galera, porque aqui, como eu disse no vídeo anterior, entra o ingrediente indigesto que sempre se apresenta em crimes midiáticos, ou seja, naqueles em que a sociedade passa a cobrar resultados das autoridades e a pressão por justiça se faz presente quase que diariamente. Mas por que estou afirmando isso? Bom, quem assistiu ao vídeo anterior viu que a juíza Elizabeth, que proferiu a sentença, absolveu sumariamente Monique dos crimes de tortura, fazendo questão de ressaltar que todas as testemunhas ouvidas em juízo, inclusive o próprio Leniel, que covardemente hoje ataca Monique, foram unânimes em dizer que Monique sempre foi uma mãe zelosa. Isso mesmo, uma mãe zelosa. Ressaltou também que era impossível Monique agir de modo a evitar os 2 episódios de torturas praticadas por Jairo no pequeno Henry. Chamou atenção para o fato de que Monique poderia ter subtraído seu filho ao convívio com o acusado Jairo. E mesmo assim, assegurou que essa, digamos, falta de atitude não poderia jamais incriminá-la. E aqui eu queria abrir um parêntese, porque eu ouço muita gente falar que Monique não fez nada para tirar seu filho da presença do padrasto Jairo, que ela teria sido negligente. Mas espere aí, eu repito, foram 2 episódios rápidos de tortura ocorridos na ausência da Monique. E logo em seguida veio a morte do pequeno Henry. As lesões não eram aparentes e por mais evidências que pudessem existir, meu Deus, não seria fácil para Monique nem para ninguém simplesmente arrumar as malas, pegar seu filho no colo e sair de casa. Ninguém em sã consciência faria isso, pelo menos não naquele momento. Quem diz que faria é porque certamente não tem empatia ou nunca viveu algo parecido. E mais, quando você resolve morar com alguém, você investe energia, investe dinheiro, você projeta sonhos, muda sua vida para se adaptar à relação, cria expectativas positivas e se agarra a elas. Envolve filhos, família, amigos. Justamente por isso, não é fácil para ninguém ter de reconhecer que alguém que você ama é narcisista, um psicopata, uma pessoa má, cruel, que dirá um assassino. Então parem com essa ideia simplista de que Monique é culpada porque não saiu de casa com seu filho. Porque não é tão simples assim. O risco que Monique correu, a meu ver, era compreensível e permitido. Além disso, o que coube a ela, ela fez. Ela cumpriu com o dever de cuidado que ela tinha a todo momento. Orientou a babá, comprou câmeras, levou o pequeno Henry ao médico. Eu não tenho dúvida de que se a morte não tivesse ocorrido em curto espaço de tempo, certamente Monique teria conseguido a prova necessária para, daí sim, tomar toda e qualquer providência contra o Jairo. Enfim, voltando à sentença, quanto ao crime por omissão imprópria de homicídio duplamente qualificado, ao contrário do que a juíza reconheceu em favor da Monique nos crimes de tortura, nesse ponto, curiosamente, ela disse que o raciocínio não poderia ser o mesmo. Vamos ler? Abre aspas. Já no homicídio, o mesmo raciocínio não se aplica. A uma porque a ré já havia vivenciado 3 momentos distintos de triste presságio, a indicar devesse estar mais atenta. A 2 porque estava presente no local do fato.
Nesse particular, a análise do binômio obrigatoriedade e possibilidade, a ser sopesado no exame da omissão penalmente relevante, ganha outro contorno. Por isso que não se pode, de pronto, afastar a possibilidade de agir, a menos que houvesse demonstração extreme de dúvida de que a ré dormia, o que não ocorre, até onde chegou a produção da prova. Na verdade, a ré alega que estava dormindo. Assim também se diz o acusado, instaurando a dúvida. Por mais que soe extraordinária a conduta do apontado agente comissivo, e ainda mais quando cotejada com o comportamento da ré como mãe ao longo da existência da vítima, a dúvida que se apresenta a partir de versões colidentes dos réus recomenda a solução em favor da competência constitucional do colegiado de jurados, desde que não demonstrada categoricamente a versão defensiva ou afastada peremptoriamente a tese acusatória, pelo que a pronúncia é de rigor. Fecha aspas. Meu Deus, é isso mesmo que vocês ouviram ou leram. A mesma juíza que afirmou que Monique não praticou as torturas no filho, reconhecendo que ela sempre foi uma mãe zelosa, a pronunciou pelo crime de omissão imprópria, de homicídio, por não ter prova de que Monique estaria mesmo dormindo no momento do crime que ela, em tese, teria obrigação de evitar. Ora, o ônus da prova é da acusação, isto é, caberia ao Ministério Público provar que ela estava acordada e não o contrário. Mesmo porque, tirando a possibilidade de haver, câmara no interior do apartamento, dificilmente Monique teria como provar que estava dormindo. Porque ninguém se filma dormindo, ninguém conversa ao telefone, ou ninguém tira foto de si mesmo dormindo. Enfim, imagino que qualquer prova desse sentido só poderia ser produzida por um terceiro. E o único terceiro presente na cena do crime, quem era? O próprio Jairo. Mas ainda que ele tivesse essas provas, seria do interesse dele apresentar esse tipo de prova em juízo? Óbvio que não. Aliás, razão existiria para a pronúncia da Monique se provas existissem demonstrando cabalmente que ela estava acordada e, portanto, devia e podia agir para evitar o resultado lesivo, e não o fez. Ou seja, devia impedir as agressões que levaram à morte do próprio filho. Mas não há prova nenhuma nesse sentido. Logo, o correto seria sim absolvê-la sumariamente, tal como ocorreu nos crimes de tortura. A propósito, diferentemente de Monique, provas há no processo de que o Jairo estava acordado naquela fatídica noite. Acreditem se quiser, mas ele ainda foi capaz de trocar mensagens com uma ex naquela mesma madrugada. Desculpem, mas para mim não faz sentido algum submeter a mesma mãe reconhecidamente zelosa, que sempre cuidou carinhosamente do filho, ao escrutínio do júri popular por uma simples dúvida de que essa mãe estaria ou não dormindo no momento do crime. Bom, falando nesse crime de nome estranho pelo qual Monique foi pronunciada, querem alguns exemplos que se encaixam nele? Ele ocorre muito em casos de omissão médica, quando um médico, por obrigação legal, deixa de atender ou deixa de adotar procedimentos que poderiam aí evitar a morte de um paciente. Ou mesmo um salva-vidas, que se distrai e alguém acaba morrendo afogado na piscina que estava sob sua responsabilidade. Mas, gente, comprovar a culpa nesses casos é muito complicado, porque é bem difícil aferir a responsabilidade exata dos envolvidos, sobretudo quando sabemos que a conduta criminosa é quase sempre associada à ação. E no caso do pequeno Henry, infelizmente ainda tem aquele componente indigesto que eu sempre refiro a vocês. Por se tratar de um crime que está sendo acompanhado pela imprensa, notadamente com o envolvimento de criança, acreditem, torna-se muito difícil para qualquer juiz absolver completa e sumariamente qualquer réu envolvido, quando a opinião pública, contaminada, suspeita da sua participação, mesmo que a ausência de prova seja muito clara, e por razões muito simples. Pergunte a si mesmo, como boa parte da sociedade receberia a notícia de que Monique fora absolvida de todos os crimes imputados a ela? Essa notícia tornaria algumas pessoas mais ou menos confiantes na justiça brasileira. Quem seria julgada pela sociedade, no caso? A Monique ou a juíza que a absolveu?
Ou seja, está em jogo a credibilidade da justiça como um todo. Fora que em casos assim, a pressão sobre a decisão da juíza vem de autoridades dos altos escalões da justiça e até mesmo da política. Por isso, por mais que a juíza tenha deixado brechas aí importantíssimas para a defesa da Monique explorar, não só no recurso, mas também quanto no próprio tribunal do júri, se o caso, é muito mais fácil para ela jogar a responsabilidade para os tribunais superiores ou para o próprio conselho de sentença, como ela acabou fazendo, e tirar essa bomba do colo. Vocês conseguem entender? Não por acaso, vocês viram todas as manchetes da imprensa escrita e falada dando a notícia de que Jairo e Monique serão julgados pelo tribunal do júri. E era só disso que eles precisavam. Para a sociedade, a ideia que fica é: aí sim, criminosos vão a júri popular, vai ser feito justiça. Agora, vocês viram alguma notícia de que Monique teria sido absolvida sumariamente de algum crime? Se viram, me surpreende, mas certamente daria para contar nos dedos. Notícia positiva não alimenta os urubus emocionais, esses que gostam de ver a desgraça alheia. Da mesma forma que canal no YouTube que tem compromisso com a verdade, não bomba. Enfim, eis, portanto, o grande problema que sempre é gerado quando se está diante de um crime midiático. Isso não é bom para ninguém. Podem ter certeza disso. Pronunciar Monique pelo crime omissivo impróprio de homicídio duplamente qualificado do pequeno Henry exige de todos nós crer que Monique não só estava acordada naquela madrugada, mas que ela teria concordado intencionalmente com as ações praticadas por Jairo e nada teria feito para evitá-las. Seguindo o raciocínio da sentença, Monique teria dito para o Jairo: olha, eu não aceito que você torture meu filho quando eu estiver fora de casa, Jairo, mas eu permito que você torture e mate meu filho na minha frente. Nada mais ridículo. Ora, se mesmo ausente, Monique orientou a babá como agir, imaginem presente e flagrando uma agressão ao seu próprio filho. Bom, para concluir, como todo respeito às opiniões contrárias, mas diante de tudo que já vi nesses vários anos de dedicação ao tribunal do júri, na condição de advogado, para mim, Monique é tão vítima quanto seu filho nesse caso. E o que me faz crer nisso são as provas do processo, e principalmente o fato de Monique estar em liberdade diante de um caso de grande repercussão, situação que a própria sentença reafirmou. E assim ela permanecerá até o trânsito e julgado de eventual sentença condenatória do tribunal do júri. Acreditem, Monique não estaria em liberdade se tivesse um resquício sequer da sua participação no crime. Portanto, para mim, Monique é inocente e será absolvida de todas as acusações. Anotem aí. E se vocês quiserem entender melhor o que uma notícia equivocadamente veiculada pela imprensa pode provocar na vida das pessoas, eu sugiro que vocês assistam o documentário da Globoplay acerca do caso da Escola Base, ocorrido em São Paulo em 1994. Foi tema agora do Fantástico neste fim de semana. Este caso deveria servir de exemplo para corrigir muitos excessos que teimam em ser a tônica de programas televisivos irresponsáveis e criminosos até hoje, que se safam das consequências, diferente das pessoas cujo dedo é apontado injustamente. E assim eu encerro essa análise da sentença, mas já adianto que tem muita água para rolar e eu estarei aqui no nosso canal Papo Cabeça para trazer tudo que eu julgar importante para vocês. Até o próximo vídeo, galera.